Bom, boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de maio de 2021 e nós estamos começando aqui mais um webinar da série Olhares Didáticos da PUC Campinas. Esse projeto é desenvolvido pela Pró-Reitoria de Graduação da PUC, com a participação dos integrantes do Grupo de Trabalho Programa Permanente de Capacitação Docente da nossa universidade. Nós contamos ainda também com a colaboração do Departamento de Comunicação. Essa série Olhares Didáticos, ela foi pensada visando socializar algumas experiências de sucesso obtidas pelos nossos docentes, especialmente nesses tempos aí de ensino remoto, né? Eu sou o professor Fábio, da Faculdade de Engenharia Mecânica, e estou atuando aqui como mediador dessa live. Eu divido a mediação com a professora Maria Cristina, que é da Faculdade de Ciências Contábeis. O tema da nossa live de hoje é potencialidades da produção de vídeo para aprendizagem no contexto de aulas remotas. Esse tema ele será explorado pela professora doutora Alessandra Rodrigues de Almeida, que é docente aqui da Faculdade de Educação. Antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu peço que os integrantes aqui da nossa live encaminhem as suas perguntas pelo chat aqui do Webex. Então, professora Maria Cristina, que estará aqui dividindo comigo a mediação, ela vai ler essas perguntas e vai direcionar para a apresentadora conforme a live for acontecendo. Tá? Eu peço somente às pessoas também que, quando forem direcionar a sua pergunta aqui no bate-papo, que direcionem para todos os membros da equipe, de modo que todos nós aqui que a gente consiga ver as perguntas que estão sendo enviadas. Tudo bem? Então, professora Alessandra, você está com a palavra. Obrigado desde já. Muito obrigada, Fábio. Então, eu gostaria, antes de iniciar aqui minha fala e minha apresentação, agradecer a toda a equipe, né, da PUC Campinas pelo convite, agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês uma experiência que foi desenvolvemos, né, no curso de pedagogia. Eu vou pedir licença aqui, então, para compartilhar os slides, de modo a direcionar melhor aqui a minha fala. Peço que vocês sobe por aqui no começo. Por gentileza, o uniforme está aparecendo certinho, Fábio? Sim, professora. Tá? Bom, então, obrigada. Eu trouxe, então, né, essa discussão um pouco sobre as potencialidades da produção de vídeo para aprendizagem no contexto de aulas remotas, né? Eu trago aqui, então, uma foto minha e da minha parceira, a professora Graça Abreu, né? Nós desenvolvemos esse trabalho juntas no curso de pedagogia aqui da PUC, né? Eu trabalhei junto com ela na disciplina de matemática B, e eu trabalhei com a turma do noturno, professora Graça com o matutino, e nós fizemos esse trabalho de forma conjunta, tanto todo o processo de organização foi feito por nós duas, né? Bom, então, nós tínhamos aí uma necessidade, né, de repensar, de trazer novas possibilidades para o trabalho aí das futuras pedagogas, futuras professoras, né, nossas alunas, na disciplina de matemática, e pensamos em trazer uma forma de produção diferente da que a gente vinha desenvolvendo no momento das aulas presenciais, né? Então, nessa discussão, durante o planejamento e ao pensar sobre o que a gente podia fazer, trouxemos a ideia de uma produção de vídeos pelas próprias alunas, pelos próprios alunos, né? Então, quais os nossos objetivos com essa proposta, né? Inicialmente, integrar os conteúdos da disciplina matemática, né? Em uma produção que permitisse a realização de pesquisa sobre os temas estudados ao longo da disciplina, possibilitar a aprendizagem dos alunos sobre esses temas estudados ao longo da disciplina, promover a formação profissional dos futuros professores, incluindo a produção de um material didático audiovisual,
As alunas são bastante acostumadas, né? Os alunos são bastante acostumados a fazer produção de materiais didáticos, livros infantis, sequências didáticas, né? Sempre nessa perspectiva mais de um material impresso, vamos dizer assim, material físico. E aqui nós pensamos, então, que esse recurso audiovisual poderia ser interessante, especialmente pelo contexto que estamos vivendo. E também integrar as produções da disciplina ao estágio do ensino fundamental. Então, no sexto período, né, que foi o período da pedagogia que nós realizamos essa proposta, elas realizam, as disciplinas estão articuladas, né, com o estágio supervisionado no ensino fundamental, no quarto e quinto anos do ensino fundamental. Então, pensamos aqui, né? É uma metodologia ativa essa proposta que nós fizemos, né? Temos discutido bastante que nesses momentos, de modo geral, né? Essa é uma discussão bastante atual, mas assim, de modo geral, neste contexto, é importante nós nos valermos de metodologias ativas para a realização dos trabalhos no ambiente remoto, né? Dos trabalhos, das aulas, enfim. Então, entendemos que essa proposta da produção de vídeos, ela se configura como uma metodologia ativa, de forma especial, trazendo aí a ideia do TBL e da pesquisa, né? Então, o TBL, né, Team Based Learning, né, que é a ideia da aprendizagem baseada em equipes, ela é uma estratégia que visa promover o desenvolvimento de equipes de aprendizagem por meio do cunho colaborativo e fornecer a essas equipes oportunidades para se envolver em tarefas significativas. E ela visa também a continuidade de atividades por intermédio de conexão entre temas que se complementam, né? Então, entendendo um pouco daquilo que era o nosso objetivo, né? E do contexto vivenciado, nós pensamos nessa perspectiva de que os alunos conseguissem realizar um trabalho colaborativo e de forma autônoma, né? Então, por meio das redes sociais, de diferentes mecanismos aí tecnológicos, ferramentas tecnológicas, eles conseguiriam conversar e planejar conjuntamente todo o processo da produção do vídeo como um recurso didático, que a gente já vai discutir um pouquinho mais para frente, né? Então, entendemos, né, eu e a professora Graça, que essa proposta envolvia, né, o raciocínio crítico, porque eles tinham que pensar sobre os conteúdos, os temas estudados na disciplina, tomar uma decisão, né, tomar decisões a respeito do que gostariam de abordar, né, o que gostariam de discutir, que tema, que conteúdos, que propostas, que habilidades eles queriam focar no vídeo a ser produzido. Um trabalho efetivo e colaborativo, né? Porque o trabalho requer um processo de produção, né? E a colaboração, e nessa proposta nós vimos que cada aluno deu, né? Se colocou da melhor forma que conseguiu, trazendo suas próprias competências e habilidades para cada uma das etapas de produção desse trabalho. A autonomia, né? Porque o trabalho foi desenvolvido em momentos autônomos, né? E a proatividade, a necessidade de ir em busca, ir atrás, né? E realizar as pesquisas, que é a outra perspectiva aí da metodologia ativa associada à produção do vídeo. Então, entendemos também que esse trabalho propiciou a pesquisa, né? Entendendo que pesquisar é investigar por meio de um processo de busca, de análise, de reflexão, interpretação e reinterpretação de dados e fatos, que envolve o ato de construir conhecimentos pela interação e a partir de um problema acerca de um objeto ou de uma realidade a ser conhecida, né? Então, eles tinham como objeto aí de investigação um tema
da disciplina de matemática, um tópico matemático para ser abordado a partir de uma produção de vídeo e com foco no 4º e 5º anos do ensino fundamental, né? Entendemos aí também que é realizando a pesquisa que se desenvolve no aluno o comportamento pesquisador, né? Então, ele se coloca aí de uma maneira mais autodidata e a pesquisa possibilita a ele o desejo, né, de buscar conhecimentos por si mesmo e com autonomia. E nessa perspectiva, entende-se aí o professor como um mediador desse conhecimento, né, um estimulador, um incentivador do querer do aluno, e não apenas como alguém que dá respostas prontas e acabadas, neste caso, né, um direcionamento muito próximo daquilo que eles precisariam ler, daquilo que eles precisariam investigar, dos recursos tecnológicos que deveriam utilizar, né? Todo esse processo, na realidade, foi organizado e pensado por cada um dos grupos de trabalho, né? Por cada um dos times organizado aqui entre eles. Então, né, quais foram os momentos dessa nossa produção, né? Vamos dizer assim. Quais foram as etapas que nós fomos conduzindo para realizar, né, essa produção de vídeos. Então, num primeiro momento, nós fizemos uma orientação sobre o trabalho a ser desenvolvido, né, que envolveu, na realidade, 2 produções, o roteiro desse vídeo, né, e a produção audiovisual propriamente dita, né. Então, trabalhamos muito com essa perspectiva de esclarecimento de dúvidas, estabelecemos um documento orientador para essa produção, e daqui a pouco eu apresento a vocês. Na sequência, né, depois de discutir esse roteiro, de discutir como seria essa produção, houve um momento em que os estudantes apresentaram, né, colocaram os roteiros para que nós conhecêssemos, né? Então, a gente marcou um momento para que eles pudessem apresentar esse roteiro e nós tivéssemos aí o cuidado de ler, de entender, né, o que eles queriam produzir e de dar o feedback a respeito do que eles tinham pensado, né? Nós dedicamos, assim, um tempo bastante grande aí, né? Podemos dizer assim, algumas horas aí nesse processo junto com eles, porque a gente tem sempre aquela preocupação de que os conteúdos precisam ser abordados de maneira clara e de maneira correta também, né? Matematicamente correta, enfim, na perspectiva didática e pedagógica que nós trabalhamos no curso, não só nós, professoras aí de matemática, eu e a Graça, mas todos os professores do curso, né? Trabalham numa perspectiva de autonomia dos alunos, de desenvolvimento da investigação e tudo mais. Então, a proposta do vídeo também teria que envolver, por exemplo, a questão da resolução de problemas, que é fundamental em matemática, o uso de determinados recursos didáticos. Então, todo esse processo foi bastante discutido com eles e fizemos essa correção e esse feedback a respeito dos roteiros que elas e eles tinham produzidos. Aí também produzimos uma rubrica, né, de análise e de correção, para a gente poder estabelecer uma coerência a respeito de como seria essa correção, né? Então, conversamos, apresentamos aos estudantes essa rubrica, eles nos ajudaram a fazer alguns ajustes, inclusive, e depois também fizemos aí a orientação pontual de grupos com maiores dificuldades, porque na minha turma eu tive 2 grupos que tiveram maiores dificuldades nessa organização, a professora Graça também teve 1 ou 2. E
a partir disso, eles realmente fizeram a produção dos vídeos, e nós, né, eu e a professora Graça, analisamos conjuntamente os vídeos das duas turmas, né? Então, eu avaliei com ela da turma dela e ela avaliou comigo da minha turma, com a mesma rubrica, para a gente ter uma coerência maior, inclusive nas notas, né, desta produção. Então, a etapa de organização foi essa, né? E seguimos essa sequência aqui. Então, né, o que a gente indicou para o pessoal na primeira etapa aí para a produção do roteiro do vídeo, né? Então, inicialmente a apresentação do grupo, né, o nome de cada um dos participantes, né? Eles teriam também que identificar a unidade temática, os objetos de conhecimento, as ideias fundamentais e as habilidades associadas ao tema a ser trabalhado e apresentado, né, a partir do vídeo. E essas informações devem ser coerentes com as indicações presentes na Base Nacional Comum Curricular e voltadas para o quarto e quinto anos do ensino fundamental. Indicamos que eles deveriam trazer uma discussão a respeito da resolução de problemas, como elemento essencial para o trabalho da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, e apresentar uma discussão sobre os conceitos e assuntos a serem abordados a partir do vídeo. Então, o roteiro tinha que contemplar essas questões. Também, né, como critério, nós colocamos que eles deveriam apresentar e resolver, né, junto no vídeo, apresentar como seria feito a resolução de 3 situações problemas relacionadas à unidade temática escolhida. E essa resolução deveria envolver representações e linguagens que favorecessem a compreensão, incluindo aí a representação pictórica por meio dos desenhos, a linguagem oral e escrita e também a numérica, né? Então, que eles conseguissem trazer diferentes representações para abordar o problema em questão. Também indicamos que os problemas poderiam ser abordados por eles mesmos, né? Mas envolver uma situação, uma narrativa que permitisse compreender o fazer matemático relacionado aos usos nas práticas sociais, né? Então, não colocar aquele tipo de coisa, né? Arme, efetue, ou resolva as operações, né? Mas trazer um contexto de resolução de problemas efetivamente com foco no quarto e quinto anos. E também, né, então, trazendo essa questão do contexto da resolução de problemas nos usos e nas práticas sociais da matemática. E uma outra ideia que sugerimos que foi até bastante aceita pelos próprios alunos foi a ideia de trazer a partir de narrativas de histórias infantis, né? Como materiais ou específicos ou associados a matemáticas. Então, existem, né, livros infantis voltados, focados em discussões matemáticas, e ou outro que eles pudessem entender como possível contexto para a produção dos problemas. Outra indicação é que pedimos que eles colocassem indicações e recomendações também aos professores a respeito do trabalho com a unidade temática que eles escolheram e com a resolução de problemas, né? Então, trazendo outras indicações, como o trabalho em grupo, o uso de algumas estratégias pessoais, indicações de jogos, de sites que pudessem auxiliar nesse processo, enfim, entre outras recomendações. E indicamos que o vídeo deveria ter entre 7 e 15 minutos. Essa foi a parte mais complexa aqui, que a ideia dos 15 minutos, alguns grupos ultrapassaram.
Depois vou trazer até um exemplo, vou conversar sobre um deles que, para sair dessa situação, elas fizeram dois vídeos separados. Então, para a videoaula, né? Também trouxemos algumas orientações, algumas indicações, né? Então, pedimos que eles pensassem, né? Qual seria o tema da videoaula, conforme os objetivos e as orientações iniciais, né? Que eram lá do roteiro. Então, que objetivos se pretendiam alcançar com aquela produção audiovisual. Definir muito bem a abordagem pedagógica que pretende utilizar para alcançar os objetivos, né? Pensar bem sobre o tema, delimitar o tema, compreender efetivamente, né, o que se pretende ensinar, muita clareza do conteúdo a apresentar, né? Então, indicamos, se necessário, gaste um pouco mais de tempo nessa etapa, né? Essa é uma discussão bastante importante que nós fazemos nas diferentes disciplinas, no curso como um todo, né? Que, obviamente, o professor, para ensinar, ele precisa conhecer, né? E conhecer mais, em mais amplitude e profundidade, né? Os temas que ele irá ensinar muito mais do que os seus alunos, né? Então, eles tinham que dominar o conteúdo, né? E em se tratando aí da matemática, não é algo assim muito tranquilo, né? De dizer com elas. Então, eles precisaram entender bem dos assuntos, explorar bem os temas, conversar sobre a compreensão deles sobre os tópicos matemáticos, que é o nosso objetivo nas aulas de matemática, para poder produzir, né? Então, é sempre aquela ideia que até já foi discutida acho que no próprio planejamento, aqui na PUC, em diferentes momentos de formação que tivemos, que é a ideia de quando a gente vai ensinar, a gente aprende mais, né? Então, aqui é essa perspectiva, eles iriam ensinar por meio do vídeo, né? Então, teriam que conhecer profundamente os tópicos que iriam trabalhar a partir dessa produção. Então, estabelecemos também alguns materiais, né, algumas indicações para eles pensarem esses momentos da gravação do vídeo, né? Então, antes da gravação, indicamos que eles preparassem material didático a ser usado, então, simuladores, animações, gravuras, né? Observamos que eles utilizaram dinheiro, moeda, né? Cédulas e moedas, utilizaram material dourado, utilizaram representações pictóricas, enfim. Então, a ideia era que eles tivessem esse material didático já bem organizado para essa produção. Escolher os recursos tecnológicos que iriam utilizar, né? Então, a gravação de imagens externas, a gravação da resolução dos problemas, a gravação da manipulação dos materiais e tudo mais, né? Elaborar um roteiro para a videoaula, que é o que a gente já tinha orientado e eles já tinham tido a devolutiva dessa organização, a definição do local da gravação e realmente, né, fazer a gravação do vídeo. Aí, no momento da gravação, né? Então, algumas dicas para eles durante o momento da gravação. Garantir que o local estivesse adequado, né? Então, desligar o celular, o telefone, evitar os sinais sonoros do computador, enfim, trazer aí a maior possibilidade de silêncio, né, para esse momento. Evitar a temporeidade, né? Então, bom dia, boa tarde, como o vídeo pode ser visto em qualquer momento, né? Então, cumprimentar aí as pessoas de um modo diferente, né? E a outra ideia era que eles tivessem o roteiro em mãos, mas garantir que já tivessem muita familiaridade com o que iriam produzir, né? Então, fazer treinos antes, né? Ensaiar, treinar
para que no momento da gravação isso já tivesse mais, esse domínio do conteúdo, né, estivesse mais claro e fosse de uma forma mais espontânea e não muito roteirizado, muito dependendo de uma leitura, né, vamos dizer assim. E após esse processo, né, após a gravação, realizar a edição, caso fosse necessário, e salvar aí o material para que depois pudessem compartilhar conosco. Então, essas foram algumas orientações para efetivamente a produção da videoaula e também fizemos algumas indicações para eles sobre algumas ideias, para se inspirarem no que produzir. Então, algumas ideias para se inspirar, outros vídeos aqui e links que traziam informação sobre a produção técnica, né? Sempre é bom saber, então, algo sobre produção técnica para quem tivesse dificuldade nesse processo, mas nós praticamente não encontramos pessoas com esses problemas, eles se resolveram, os alunos se resolveram bem nessa questão, né? E indicamos aí que eles aproveitassem a oportunidade para aprofundar os conhecimentos matemáticos, as habilidades e exercitar a docência numa perspectiva diferente, né? Com a produção desse material audiovisual. E aqui, então, eu trouxe com vocês a ideia da rubrica, né? Que nós organizamos. E essa rubrica foi organizada também e apresentada para os das diferentes turmas, né, das duas turmas, e eles trouxeram as compreensões, né, tomaram ciência da rubrica e trouxeram também algumas ideias para a gente alterar algumas questões. Então, nós colocamos quais eram os critérios, né, colocamos em duas perspectivas, uma na perspectiva de uma avaliação do roteiro e a outra da avaliação do vídeo, propriamente dito, né, da produção do vídeo. E aí colocamos como parâmetros esses aspectos aí de como satisfatório, parcialmente satisfatório e insatisfatório. E sem pontuação, né, quem porventura não entregasse a produção, né? Então, nos critérios trouxemos a organização geral do roteiro, então a apresentação organizada, coerente com o tema escolhido, possibilitando avanços conceituais, né? Indicando as fontes de consulta, isso na perspectiva, entendendo esse roteiro como satisfatório, a discussão aí dos conteúdos matemáticos, então escrita bem estruturada, as ideias com uma progressão clara das ideias, conceitos apresentados de forma matematicamente correta e de forma aprofundada, a argumentação sustentada por ideias presentes no conteúdo e discussões em sala de aula, as situações problemas, né? Problemas coerentes com as orientações do roteiro, com boas conexões entre as atividades, né? Uma com clara articulação entre o conhecimento teórico e as situações práticas apoiadas em informações coerentes, e aí desse conceito que era o mais desejável, né, o satisfatório, fomos fazendo uma graduação, vamos dizer assim, para aquilo que seria parcialmente satisfatório e insatisfatório, né, em cada um desses critérios. Então, tivemos uma organização para o roteiro e também uma organização para o vídeo, né? Então, uma vez que os conteúdos propriamente ditos e essas informações estavam mais destacadas no roteiro, para o vídeo a gente discutiu a questão aqui, trouxe como critérios a questão da qualidade técnica, né? Então, o vídeo com boa imagem, com bom som, que favorecesse aí a compreensão, o encadeamento geral das ideias, né? Então, uma sequência clara das informações,
apresentação das informações de forma articulada, encadeada, o uso de recursos, de diferentes recursos pedagógicos para prender a atenção de quem iria assistir, o domínio do conteúdo matemático e o domínio do conteúdo pedagógico. Isso foi algo que nós trouxemos como bastante importantes para essa produção, né? Então, verificar aí a partir dos vídeos se eles demonstravam um total domínio do conteúdo matemático e pedagógico abordado no vídeo, tinham clareza desse conteúdo, né? Então, também era um modo da gente, essa produção era um modo da gente perceber essa compreensão dos próprios alunos. E a ideia aí também do diálogo com o público, né? Se havia uma interação, uma forma de dialogar com o público a partir da maneira como elas se colocavam, se apresentavam nesse diálogo no vídeo. E aqui também, né, eu trago como que a gente fez, mais ou menos, o modelo da apresentação, desculpa, o modelo do roteiro, né? Então, aqui, numa coluna, eles deviam colocar os slides que eles iriam utilizar. Depois, na segunda, o conteúdo, né? O conteúdo efetivo de cada etapa, de cada slide, por exemplo, e a interpretação que eles iriam falar, que eles iriam dizer efetivamente durante a produção do vídeo, né? Então, aqui, né, elas trazem, olá, nós somos fulano, nesse vídeo iremos abordar a importância do trabalho com resolução de problemas, fazer uma abordagem sobre o BNCC e tal. Então, trazia um conteúdo. Aí, na sequência, a apresentação teórica do trabalho. Aí, traz aí aspectos relacionados à questão pedagógica e também aspectos relacionados à matemática, resolução de problemas. Então, aqui, essa dupla, né, esse grupo aqui formado por duas alunas, né, elas trazem, então, a fundamentação da resolução de problemas, respeitando aí aquilo que a gente tinha indicado para a produção desse roteiro. Então, aqui elas trazem uma perspectiva aqui do que elas iriam colocar nesse vídeo. Então, iam trabalhar com os deslocamentos, contaram a história dos 3 porquinhos e depois iriam trabalhar com a questão de geometria associada a essa história. E aí, aqui a ideia do deslocamento, então tinha que sair da casinha de palha para ir até a casinha de madeira aqui, qual seria o trajeto que o porquinho deveria percorrer para chegar na outra casa, né? Aqui tem, ela apresenta uma opção, mas tinham outras opções que elas também colocaram. Então, este é um exemplo aqui do roteiro, né? Dessa organização do roteiro. Agora eu vou trazer, a gente não consegue, né, passar o vídeo aqui pelo Webex, então eu vou trazer alguns prints das imagens, né, dos vídeos, para eu ir conversando um pouquinho com vocês sobre o que foi que as alunas fizeram, para a gente poder ter uma ideia, né? A gente não colocou esses vídeos disponíveis assim abertos, né? Nós analisamos, fizemos análise desses vídeos no semestre passado e vamos trabalhar aí na indicação de alguns deles para ser colocados na página no canal do YouTube do curso de pedagogia. E então, assim, eles não estão disponíveis, assim, não estão abertos. Depois, quem tiver interesse pode ter acesso pelo canal do YouTube, os que serão colocados lá, né? Vamos inserir alguns ali. Então, esse vídeo, né? Ele é um vídeo que foi
produzido pelas alunas Beatriz, Laura e Letícia, né? Essas alunas trouxeram aí como conteúdo o trabalho Comunidade Temática, as Grandezas e Medidas, como objeto de conhecimento associado a essa unidade temática, os problemas utilizando o sistema monetário brasileiro, e como habilidades resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando os termos troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável, né? Então, aqui a Beatriz, né, mostra aqui no vídeo, né, como que ela compõe aqui R$ 34,20, mostrando mesmo com cédulas e moedas, e depois ela discute, né, que pode-se ter essa mesma quantidade de dinheiro com outras cédulas e com outras moedas, né, fazendo a questão das trocas aí monetárias e tudo mais. E ela utiliza esses recursos de folheto aqui é de loja, né? Para elaborar os problemas. Então, é um folheto de loja lá da cidade dela, e ela faz essa articulação aqui da resolução de problemas, né? Com a compra, com o pagamento, com o troco desses produtos que são de um folheto real, vamos dizer assim, né? Então, a Beatriz, elas fizeram esse vídeo, a gente está, né, está no momento da pandemia, então trabalharam de forma remota, né? Elas discutiram o roteiro de forma geral, pensaram como iriam trabalhar, cada uma gravou a sua parte na sua casa, depois elas juntaram esses vídeos todos e fizeram a edição, né? Então, elas trabalharam separadas fisicamente, mas depois conseguiram fazer o vídeo todo articulado, dando uma sequência bastante interessante. Aí, a Laura, que é também desse mesmo grupo, né, ela trabalha, né, traz uma outra ideia para trabalhar o contexto da resolução de problemas, utilizando aí os recursos monetários, né, a ideia aí do trabalho com o sistema monetário, e ela traz essa história da Ruth Rocha como se fosse dinheiro. Então, conta aqui a história desse menino, que era o catapimba, e na cantina da escola ele sempre recebia de troco balas, e ele queria dinheiro, e aí um dia eles se juntam todos, e todo mundo começa a pagar lá o dono da cantina com outras coisas que não eram dinheiro, né? Então, é uma história bem interessante, e ela faz essa discussão também, né, do uso do dinheiro e tudo mais. A partir dessa história infantil, que é bastante interessante e adequada, inclusive, para essa faixa etária, para quem eles deveriam trabalhar. E, na sequência, a Letícia, né, aproveita lá o recurso do catapimba e da história, né, da cantina lá do seu Lucas, e traz as situações, problemas associadas àquele contexto também, e faz a resolução de problemas tendo como contexto aquela história infantil. E na sequência, né, eles, como era indicado que eles fechassem, que eles trouxessem outras indicações para o trabalho, elas também trazem essa outra indicação de um livro infantil para que as professoras possam trabalhar com a questão do sistema monetário. Então, dinheiro compra tudo, né? É um outro livro infantil que elas indicam para o trabalho com esse tema na educação básica, nos quartos e quintos anos do ensino fundamental. E a outra produção, né, é uma produção da Giovana e da Letícia Sueme. Elas trabalham com a geometria, um foco maior na geometria,
Então, essas meninas fizeram um trabalho bastante interessante também, e como elas queriam conversar de forma bastante ampla sobre o tema da geometria, discutir vários aspectos, elas acabaram produzindo 2 vídeos e um jogo, né? Foi algo assim que nos surpreendeu essa produção, porque elas fizeram bem mais do que a gente estava esperando enquanto produto desse processo todo que foi desenvolvido. Então, elas fizeram um vídeo com orientações para o professor e abordando muito mais as questões conceituais e teóricas, né? Que foi organizado mais pela Giovana. Então, a Giovana fez uma seleção de temas da BNCC e tudo mais para discutir. Então, trouxe planificação, simetria, localização e deslocamento no espaço, numa conversa com professores, né? E a Letícia trouxe essa mesma conversa, mas aí usando como foco a narrativa infantil dos 3 porquinhos, né? Vale aí destacar também, né, que toda essa produção visual foi feita por elas também, selecionando as imagens que iriam compor todo o vídeo, né? Então, ela trouxe, conta a história dos 3 porquinhos e depois coloca um jogo. No próprio vídeo ela vai discutindo esse jogo e depois tem um jogo mesmo para que as crianças possam acessar, né? Então, o jogo vai abordar aí, no caso, que ela coloca o deslocamento e a localização de pessoas e objetos no espaço a partir de um ponto referencial, identificação e nomeação de prismas e pirâmides, bem como suas características, simetria e eixo, né, de simetria. Então, esses eram os focos aqui. Então, ela traz essa discussão, depois ela apresenta o jogo, então esse jogo tem 3 missões, né? Então, conclui a missão 1 com sucesso, vai para a segunda missão, conclui a missão 2 com sucesso, vai para a terceira, conclui a terceira a missão, daí finaliza, né? Então, uma missão aqui está associada ao deslocamento, então, levar o porquinho de um lugar para o outro, por que ruas ele deve passar, se vira à direita, se vira à esquerda, tudo mais, né? Faz essa discussão. Aqui, né, no jogo também, ela traz essa ideia de discutir aqui a simetria e traz esse exemplo. Então, o jogo que elas produziram, ele traz também o feedback do porquê. Se a resposta está correta, aparece lá uma mãozinha, né, um sinalzinho de positivo, indicando que a resposta está correta. Se a resposta está incorreta, você recebe um outro sinal e recebe o feedback do porquê aquela resposta está incorreta, né? Então, eu trouxe esse print aqui, né, desse exemplo do vídeo, que é para trabalhar com simetria. Você tem que escolher qual das figuras apresentadas completa, né? A figura central aqui, qual seria a figura simétrica, a figura apresentada. Aí ela clicou aí na resposta incorreta e traz a questão do feedback. A imagem não possui simetria, pois o formato das árvores são diferentes, né? Então, ela aponta aqui onde é o equívoco da resposta, vamos dizer assim. E aí também, né, como já solicitado, indicado lá no roteiro, elas trazem sugestões para os professores. Então, desenhar o bairro dos Porquinhos no pátio da escola para os alunos percorrerem os caminhos, trazem um jogo de geometria que é online aqui para que os professores possam explorar, traz um outro trabalho de localização e uma outra proposta aqui também de jogo de simetria, um outro link de universidade de um trabalho produzido.
Então, né, essa é a experiência que eu gostaria aqui de apresentar para vocês. Quero abrir para saber se tem perguntas, se querem comentar alguma coisa, algo que não tenha ficado claro. Oi, professora. Por enquanto a gente Olá. ainda não tem manifestações aqui, mas primeiramente eu queria falar que eu achei muito interessante os vídeos produzidos pelos alunos, né? Pelas imagens que você mostrou aí, parece esse jogo dos porquinhos aí parece ser bem interessante, né? O vídeo, a produção que eles fizeram, né? Com relação a isso, professor, eu tinha uma pergunta. é, a- Como que foi a recepção dos alunos quando vocês propuseram esse tema? Quer dizer, como que foi o feedback, né? O que que os alunos sentiram? Como que foi a participação deles, né? O que que eles falaram de todo esse processo aí da criação do vídeo? Ah, inicialmente, eu confesso assim que não foi muito simples, né? Porque eles falam, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso, eu não sei se eu consigo fazer isso, assim, uma primeira ideia, né? E eu confesso que havia uma preocupação minha também por conta dessa questão mais técnica, né? Eu também não tenho lá muito conhecimento técnico sobre essas questões. Mas a gente sempre aposta que, em termos de tecnologias, eles são bem mais ágeis e rápidos que nós. Mas aí nós conversamos e fomos fazendo isso, uma produção gradual, né? Então, nós combinamos, né, essa ideia do trabalho em grupo, de que cada grupo colocasse o seu melhor, o que seria possível, e discutimos. Uma questão que ajudou muito foi ter tudo muito roteirizado, muito claro, a indicação dessas etapas claras para eles, né? Então, eles ficaram livres para explorar os conteúdos que gostariam, que tinham mais afinidade, ou, ou que gostavam de estudar mais, ou enfim. Então, essa proposta de abrir foi interessante. Algumas alunas estavam envolvidas no contexto do trabalho remoto, né, na própria escola, então elas acabaram achando interessante entender um pouco mais desse assunto e fizeram. Acho que assim, o primeiro momento foi um pouco chocante, que eles acreditavam que não faziam, mas aí a gente falou que eram capazes e que a gente estaria à disposição para ajudar naquilo que fosse. E foi importante porque, assim, aí eu acho que o momento fundamental foi quando nós fomos discutindo os roteiros pontualmente. Então, discutindo que conceito matemático estava ali, o que estava adequado, o que não estava e por que não estava. Então, esse processo, eu penso que elas perceberam que a gente estaria bastante presente mesmo. Então, esse processo foi um pouco mais demorado, inclusive, porque nós precisamos fazer até para não comprometer muito as aulas, tal, em alguns momentos de pré-aula anteriores, conversar com os grupos separados, porque alguns ficavam um pouco constrangidos de uma devolutiva mais geral, enfim. Então, marcamos horários, fizemos todas essas discussões. Depois desse ajuste, elas mostraram, inclusive, os slides, né? Olha, estamos pensando assim, trouxeram, e aí produziram. Eu posso dizer assim com clareza que foi, os trabalhos ficaram riquíssimos. Trouxe exemplos de dois, né? Mas assim, as produções delas ficaram muito ricas, bem organizadas, tecnicamente assim sofisticadas, vamos dizer, né? Então, elas ficaram orgulhosas da produção. Isso é o mais interessante, assim, elas ficaram muito satisfeitas com a produção. E nós conseguimos perceber também a aprendizagem delas, né, do conteúdo matemático por elas. Né? Então, foi um trabalho, assim, bastante satisfatório. Foi puxado, trabalhoso, né? Uhum. Tanto para elas quanto para nós professores, porque a gente tinha um contato muito direto e conversar às vezes sobre algum detalhe e tudo mais. Mas foi bem interessante, tanto o processo quanto o produto. Legal, é Professor, interessante. pode Oi, falar, Cristina, Fábio, pode falar. desculpa. Não, só ia completar que é interessante, né? Porque também estimula o aluno a enxergar de um outro ponto de vista, né? É enxergar como que ele ensina, né? Então ele tem que pensar no conteúdo, ele tem que interiorizar aquele conteúdo e ainda pensar como que ele vai transmitir isso, né? Acho que é bem enriquecedor.
Cristina, Porque sim, eles pergunta. fazem isso, né, nas diferentes disciplinas, assim, Uhum, só que sem essa produção. Então, eles fazem sequências didáticas, no uhum, estágio, quando era, né, no presencial, eles tinham um momento de atuação, as horas de atuação, então eles trabalham com essa, eles precisam ser professores, né, exercitar essa docência em alguns momentos do curso. Só que aqui, como estava remoto, né, a gente fez o estágio de forma remota, então eles precisavam exercitar essa docência de um outro modo. E isso, né, para isso foi requerido outros recursos que não estavam acostumados, nós também não, mas eles deram muito conta desse processo todo, foi muito bacana. legal. Cristina? Professora, até pegando aí um gancho aí do Fábio, né? A gente nem havia conversado, mas a minha pergunta vai aí ao encontro da pergunta do Fábio, né? Porque a gente sabe, né, professora, que quando nós viemos aqui para as aulas remotas, né, as aulas remotas, foi aí, né, um grande desafio. Ainda está sendo, né, para todos nós professores, né? E nós tivemos que acabar aí, né, buscando novas ferramentas, né, para a gente estar aplicando aí nas nossas aulas, para não deixar, né, com que os nossos alunos acabassem aí se desinteressando pelas aulas. Ao aplicar essa metodologia, né, de aprendizagem baseada em equipes, qual ou quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Já que você teve aí, né, que eu não sei, você começou isso com aula presencial ou não? Foi quando você já estava ministrando as aulas remotamente? Foi no segundo semestre, né, do ano passado, então já era tudo remoto. E na realidade, assim, eu tive que aprender algumas coisas também, porque eu não sei fazer roteiro de vídeo, né? Não sei, não sabia como ensiná-los a fazer um roteiro. Então, eu fui pesquisar também, né? Também não tinha muita compreensão das questões mais tecnológicas. E aí eu fui me apropriar, pelo menos, de alguns elementos básicos, porque se eu encontrasse algum grupo que falasse não dou conta, eu tinha que dar algum modo de tentar ajudá-los de alguma forma. Filma com o celular, usa esse programa, vamos conversar junto aqui, a gente faz essa edição, sei lá, alguma coisa, eu teria que pensar nessa produção conjunta. Então, assim, a gente já estava em aulas remotas, eu acho que um desafio foi entender, a gente teve a ideia, seria bacana que, como é contexto remoto, as pessoas pudessem acessar essa informação de alguma outra forma e que fosse interativo. Então, é que, assim, infelizmente a gente não consegue passar o vídeo aqui, a hora que a gente conseguir colocá-lo lá na página, vocês vão observar assim que não é só uma empolgação muito grande minha, né? Mas eu fiquei mesmo muito feliz com esse resultado. Mas então, assim, foi desafiador pensar na proposta, né? E aí, assim, eu com a Graça conversamos muito, falando, mas assim, se quem não der conta, a gente vai ter que ajudar. Falou, a gente vai se virando, então assim, nós fomos entrando. E aí eu fui montando, né, junto com ela, esse roteiro, conversamos, olhamos para vários outros, adaptamos, mexemos. Então, a questão de trazer a informação, eu acho que assim, o que deu mais segurança para os grupos irem fazendo, né? Essa questão do apoio e de ter essas informações muito claras, né? Então, o roteiro tem que conter tudo isso aqui. Olha aqui quem já produziu vídeo, como que não é uma coisa assim também, né? Muito sofisticada em termos tecnológicos e não sei o quê. Vejam aqui essas ferramentas que podem ajudar. Então, fui pesquisando tudo isso para essa produção. Aí depois, só que a hora de fazer, assim, o pessoal tirou de letra, ninguém teve problema com a produção. As dificuldades maiores foram no roteiro, mas assim, na questão do conteúdo mesmo, né? Ah, eu vou fazer isso aqui, e aí a hora que ela, por exemplo, vai falar de uma operação, e aqui tem que fazer uma adição. Então fala,
comunica a adição do modo que a gente não quer que comunique, a coisa do vai do tirar fala, olha, isso aqui você aprendeu lá, como a gente já discutiu na disciplina, né? A gente não vai a gente troca as unidades, então traga com a linguagem. Então, esse processo era mais difícil e a produção em si, para elas, foi muito tranquila, né? E eu, sinceramente, fiquei bastante surpresa, porque elas faziam assim, apresentando vídeo e elas no canto, apresentando, depois mudando as imagens. Essas aqui construíram o jogo e o vídeo todo, elas construíram esses cenários todos, fizeram esse porquinho andar lá na coisa, sabe? E por comando delas, sinceramente, eu não tenho, assim, noção de como foi que elas organizaram esse processo desse modo, né? Então, foi, assim, bem... Uma produção muito interessante e, assim, e foi desafiador para eles e foi desafiador para nós, enquanto professoras também, porque este conhecimento todo aí, a gente foi, como se diz, né, trocando o pneu com o carro andando, né? Então, elas vão fazendo, a gente vai fazer, a gente vai correndo junto. Né? Imagino. É sempre assim mesmo, é um desafio um atrás do outro, né? A cada etapa vencida, a gente falava, agora vamos... Porque, assim, o que me preocupava era a produção. Mas, nossa, elas não precisaram de nada da produção. Fizeram super Muito tranquilo. legal. Esse semestre está aplicando novamente? Então, neste semestre, não, porque eu não trabalho com essas disciplinas, assim, focadas na metodologia. Tá. Tenho as pesquisas um pouco mais teóricas, aí não dá. Mas no próximo semestre eu vou fazer, que daí eu fico trabalhando com as disciplinas metodológicas, mais claro, com as disciplinas assim mais teóricas, a gente acaba valorizando mais outro tipo de produção, né? Entendi. Mais alguma pergunta, Fábio? Não, Você acho que por tem aí enquanto alguma não. colocação? Eu gostaria de A pedir para a professora, se ela, você chegou a mencionar, professora Alessandra, que esses vídeos eles vão estar em uma plataforma, em um canal. Qual que seria esse canal? Você pode divulgar aqui, compartilhar com a gente? Então, na realidade, assim, a gente conversou com a professora Eliette, né, que é a Uhum, nossa diretora da Faculdade de Educação. A Faculdade de Educação está com um canal no YouTube, né, um canal da PUC mesmo. uhum. Então, os vídeos que nós consideramos que são mais interessantes, a gente pretende disponibilizar neste canal, que é Perfeito. o canal da Pedagogia da PUC. Muito legal. A Cristiane Buffo, ela está dizendo que é muito interessante esse trabalho, né? E agradece, né, a todos aí, agradece a professora Alessandra aí pela palestra e a todos envolvidos no projeto. Muito bacana, obrigada, viu, Cristiane? Obrigada. É uma alegria a gente poder compartilhar, né, as nossas experiências com os colegas. A professora Sim. Cristiane também, a professora Cristiane Tarcitano, ela disse que parabenizou pela produção, né, e adorou a organização do roteiro para a produção. Eu achei que Não, ficou bem detalhadinho também, né, aquela sua tabela lá, aquela planilha ficou bem legal. Professora obrigada. Solimar, professora Solimar também está agradecendo, né? E pelo excelente trabalho, professora Alessandra, tá? E parabenizando. Muito obrigada. Perfeito. Então, professora Alessandra, a gente não tem mais manifestações aqui, é, então acho que a gente pode finalizar. Em nome da PUC Campinas, a gente agradece a sua participação, a sua contribuição aqui com os nossos docentes, né? Trazer essa sua experiência. Então, com isso, a gente finaliza aqui mais uma apresentação da série Olhares Didáticos da PUC Campinas e a nossa série ela vai estar de volta dia 25 de maio. O link de acesso para este webinar aqui, ele vai ser disponibilizado posteriormente, na área do docente. Então, agradecemos a atenção de todos. Obrigado novamente, professora Alessandra, e até o dia 25. Até Até mais, mais, eu que boa noite. agradeço a oportunidade.
Professor, Tchau, tchau. Professora Alessandra, agradeço pela palestra, excelente palestra, muito, muito desafiador mesmo que você colocou aí, né? Excelente material, né? Então, agradecemos todos aí, e excelente final aí de semestre, né? E que isso possa aí, né? A gente vai contribuir com certeza para muitos professores aí em suas aulas. Obrigada, viu, professora? Eu que agradeço pela oportunidade e pela atenção de todos. Obrigado, professor. Obrigada. Boa Obrigada a noite a todos todos. os participantes. Boa noite a todos. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Tchau. Boa Tchau, tchau. noite.